Bom, gente, a gente já falou um pouquinho sobre os painéis de MDF, o MDP, a forma como eles são produzidos e agora hoje a gente vai falar sobre os acabamentos e os padrões da Arauco, que é basicamente o que a gente vê nas revendas e é o que a gente especifica nos nossos projetos, né? Então, que nem eu trouxe aqui para vocês, a Arauco, ela produz todas essas chapas cruas, tanto de MDF como MDP, que passam por todo esse processo, que ele é feito a partir das toras e eles passam pelo processo do cavaco, né? O MDF, ele passa pelo processo de desfibratização para que depois ele se transforme nesse painel homogêneo, enquanto que o MDP, a gente tem essas partículas de diferentes densidades que vão criando esse painel, que ele tem uma estrutura, né, mais robusta, inclusive para aguentar peso. Mas esses painéis, gente, eles são crus e eles vão receber acabamentos, padrões, texturas, e tudo isso é feito como, gente? É feito através de um papel impregnado que ele vai ser aplicado sobre essas chapas e a gente vai encontrar o que a gente vê e que a gente compra nas nossas revendas, né? Então, basicamente, gente, a gente tem a nossa chapa crua e essa chapa crua, ela vai receber, né, essa lâmina melamínica, né, esse painel que ele vai ser impregnado em alta temperatura e ele vai ter toda essa aderência em função dessas resinas que a gente encontra tanto no papel quanto nas próprias chapas, e isso faz com que ele não descole, e é isso que vai trazer todos esses diferentes padrões, né, diferentes acabamentos que a gente vai hoje apresentar para vocês aqui em detalhes. O que é importante vocês entenderem também, gente, como a Arauco é a maior produtora de painéis da América, ela oferece também essa terceira camada que a gente não enxerga, que é uma camada de proteção antibacteriana, né, antiviral, por meio dessa nanotecnologia que se chama de BioClean, e eu acho que é importante a gente levar isso, inclusive, para os nossos clientes, né, inclusive na época de coronavírus, ela tem toda essa proteção que cobre e está disponível em todas as melaminas da Arauco. Então, em termos de conhecimento, é importante a gente ter essa informação para a gente dizer que ela está sendo protegida, né? Então, vamos entender, gente, o que é o BP, né? O que são essas chapas que hoje a gente conhece como melamina, né? Então, gente, BP significa que o painel de MDF, um painel de MDP, ele vai receber essa lâmina celulósica que ela vai ser impregnada em resinas ureicas e melamínicas, né? Então, como são as mesmas resinas que são utilizadas no desenvolvimento do painel, ela vai ter alta aderência. Então, em alta temperatura, a gente vai conseguir fazer essa adesão na chapa, né? E a gente não vai ter, e isso vai resultar o quê, gente? Não vai ter risco de delaminação, ou seja, de descolamento, porque tem uma maior aderência. Então, tu tem lá uma chapa que tem 2 tipos de resina, um papel impregnado que tem 2 tipos de resina, em alta temperatura, né? Eles são prensados e eles são colados e a gente não consegue descolar, e é isso que a gente vê nas nossas chapas. Então, o painel ele é mais resistente, ele é higiênico e ele é durável, e o mais importante é que ele não descola, né? Então, aquele descolamento que muitas vezes a gente acaba enxergando no mercado, a gente não enxerga nas chapas Arauco. E a gente chama, esse painel de baixa pressão de painel melamínico, é como a gente encontra no mercado. Então a Arauco, ela produz chapas de MDF e MDP e produz também essas chapas melamínicas que vão receber diferentes padrões, diferentes texturas, e é isso que a gente vai especificar nos nossos projetos, né? Então a melamina, gente, ela nada mais é do que o MDP ou o MDF que vai receber esse papel especial na sua superfície. Então, gente, esse papel ele vai passar por um banho de resina e depois ele vai ser prensado em alta temperatura na chapa, né? E o nome é baixa pressão justamente por causa do processo. Ela é uma pressão menor, mas também é uma pressão em alta temperatura que vai garantir que ele fique fundido no painel sem esse risco de descolar. Então aqui vocês podem ver uma imagem, né, do nosso painel, da nossa chapa crua, mas vocês podem ver ali do lado também o papel, né, bem fininho que ele é aplicado. E o que eu acho muito importante a gente entender desde o início, esses painéis, gente, eles têm cobertura do topo e da base, mas a gente não tem a aplicação do revestimento das bordas, né? E por isso que é tão importante a gente entender depois sobre os componentes técnicos para a gente levar mais proteção para nosso projeto, tá? Então aqui é uma chapa, né? Então vocês podem ver que é uma chapa de 6 milímetros, mas aqui a gente pode ver, né, a melamina aplicada e a gente pode inclusive ver, ó, a diferença no toque. Então, gente, só para esclarecer, né? Então aqui a gente pode ver essa folha, né? E eu tive a oportunidade de visitar a fábrica e enxergar, né? E tocar nesse papel. Então não é uma folha simples, é uma folha que ela vai passar por essas resinas e quando a gente toca nela, ela fica até de certa forma quebradiça, mas isso é importante para a gente criar mais aderência, para a gente conseguir fazer esse elo. Então aqui está o papel impregnado, né?
E aqui a gente pode ver o papel impregnado depois aplicado na chapa e ali a gente já está com a aplicação da fita de borda, né, que é como a gente vê na nossa marcenaria. Mas é muito importante a gente entender todo esse passo a passo para vocês também entenderem o tamanho, né, da indústria da Arauco e todo o processo que a nossa chapa passa até chegar na casa do cliente. Eu acho que isso é muito importante para a gente entender, para a gente conseguir explicar, principalmente para a gente conseguir falar sobre custos, né? Então não é só uma chapa que está ali, que está pronta. Ela passa por um processo de criação da chapa, depois ela passa por um processo de criação do papel, depois ela passa por um processo, né, de união da chapa com o papel. E aí depois todas essas camadas de proteção para a gente conseguir depois levar para revenda e levar para a marcenaria para depois passar para casa do nosso cliente. Então eu acho muito importante como profissionais a gente entender todo o tamanho dessa estrutura, né, dessa cadeia que é criada a partir começa na tora de madeira e termina com a chapa que vai para a marcenaria, vai depois para casa do nosso cliente, né? Então, gente, esses papéis eles são uma lâmina celulósica, né? A partir criado o papel impregnado, ele é criado a partir da celulose, que depois ele vai ser aplicado na nossa chapa e depois ele tá pronto para uso e pronto para consumo, né? E aí a gente vê na Arauco painéis de diferentes cores, diferentes padrões, diferentes texturas que são usadas no nosso projetos de marcenaria, e é sobre isso que a gente vai falar aqui e agora, né, gente? Então, quando a gente está falando de padrão, a gente tem que entender, quando a gente está falando de padrão, e principalmente quando a gente está falando de chapa Arauco, existem dois pontos que são fundamentais a gente entender, que todos os painéis, eles possuem dois tipos de características. Então, muitas vezes a gente entra e a gente está enxergando um painel só da forma estética, então a gente está olhando aqui o blues, a gente está olhando aqui, né, o beton, a gente está olhando aqui o jazz. Mas a gente precisa entender, gente, que esses painéis eles possuem duas características. E quando a gente entende isso desde o início, fica muito mais fácil a gente fazer, né, uma especificação. Então, se a gente para olhar aqui, a gente está vendo aqui duas amostras do mesmo material Frejó. E se a gente olha, talvez para um leigo seja a mesma coisa, mas eu olhando, talvez vocês não consigam perceber, a gente consegue enxergar que uma amostra ela é mais fosca, e outra amostra ela tem um leve brilho, né? E por isso que é tão importante a gente entender as características do padrão e a gente entender principalmente como que a gente faz para ler a leitura dos padrões para fazer a especificação certa para o nosso projeto. Então, gente, quando a gente está falando de Arauco, quando a gente está falando de chapa, existem essas duas identidades que elas são fundamentais e eu queria muito que vocês prestassem atenção para aprender. A primeira delas é quanto à cor, o visual. Então, que nem eu trouxe aqui para vocês, ambas as chapas, elas são Frejó. Elas têm a mesma cor visual. O que muda, gente? O que muda é o acabamento, é o toque, é o reflexo, né? Então, que nem eu falei pra vocês, uma delas é trend e a outra delas é poro, né? Então, o que muda aqui, gente? É o toque, é o reflexo da chapa. Então, aqui a gente pode ver que ela é mais acetinada, mais fosca, e essa daqui, ela tem um leve brilho, né? Então, sempre a gente vai ver o nome comercial, ou seja, o Louro Frejó, que é o que a gente vê, é a cor, a estrutura. Então, a gente pode ver que é o Louro Frejó, qual que é a cor, qual que é a estrutura da madeira. E depois, gente, a gente vai ver para a segunda parte, que é o nome do acabamento, que vai dizer exatamente o que a gente sente, o que a gente percebe no toque, né? A forma como reflete, se ela é fosco, se ela é poroso, se é acetinado. Então, acho que o primeiro passo para a gente entender um pouco sobre as chapas Arauco é a gente entender essas duas identidades, que elas são representadas e que pouquíssimos profissionais sabem que agora vocês estão tendo essa oportunidade de descobrir. Então, obviamente que a gente não tem a oportunidade de ter todas as cores, né, em todos os acabamentos, a gente precisa conhecer um pouquinho do catálogo. Casualmente, entre poucos, o Frejó ele é um acabamento que ele é muito utilizado e que a gente tem tanto no trend quanto no poro, mas é muito importante vocês entenderem justamente por isso. Pô, se vocês querem criar um projeto onde vocês não querem brilho, vocês vão indicar um tipo de acabamento. Ah, não, eu quero um brilho sutil, tá, tem a ver com o meu projeto. A gente vai indicar outro tipo de acabamento. Então, gente, eu quero que vocês aprendam a ler a chapa e a partir de agora, quando vocês forem ler uma chapa, vocês vão ver. Ó, esse aqui é o frevo mate, ou seja, né? Ele tem essa acabamento unicor, mas ele é mate, ou seja, ele não tem brilho. Já a gente vai falar das texturas, tá? Então, acho que o primeiro aprendizado de hoje, e um dos mais importantes, é vocês entenderem que essas chapas, elas têm essas duas identidades, e entendendo essas identidades, vocês vão ter muito mais clareza na forma de especificação, pensando também em uso, pensando em necessidades, pensando em estética, né? Então, como que a gente identifica sempre uma chapa?
pelo padrão, que é a parte da cor, e pela parte de acabamento, que tem a ver com o reflexo e tem a ver com o toque também, né? Então vocês vão ver, o padrão é a samba, a bossa nova, o frejó, né? Tem as madeiras, tem as cores, tem os tecidos, enfim. E aí depois vai ser o acabamento, que é a parte de reflexo, né? Que é a parte de toque também. Então se vocês pegarem aqui, por exemplo, a gente tem aqui essa que a gente chama de couro, e a gente tem esse toque que parece um couro, né? Então tem muito essa relação com o toque, porque a gente também está pensando aqui em sensações que a gente vai levar para dentro do nosso ambiente, né? Então, gente, que nem eu trouxe aqui para vocês, a maioria dos padrões tem uma única opção de acabamento, mas salvem exceções, que nem o frejó, que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Então isso daqui é uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção, que vocês anotem, que vocês não esqueçam mais, porque a gente entendendo sobre essas características vai ficar muito mais fácil para a gente especificar, pensando depois em uso, pensando em ambiente, pensando em intenção, né? Sempre que a gente está falando de projeto, a gente está falando em intenção. Então, pô, eu quero criar uma cozinha que tem muito uso, que vai ter bastante gordura, que vai ter bastante limpeza. Eu não vou escolher um acabamento que ele tenha muita textura, eu vou escolher algo que seja mais liso, algo que seja mais mate, algo que seja mais fosco, por quê? Porque ele é mais fácil de limpar, né? Então a gente entendendo tudo isso vai ficar muito mais fácil para depois a gente dar o próximo passo de especificação, né? Então aqui, que nem eu trouxe aqui para vocês, aqui a gente pode ver o frejó, né? Então, gente, de um lado a gente tem a Trend, né? Que é uma textura predominantemente fosca, que querendo ou não é a minha preferida, eu gosto, né, dessa parte um pouco mais fosca, mas para quem quer um leve brilho, a gente consegue enxergar na textura pura. Então, gente, se a gente falar do panorama geral do portfólio da Arauco, a Arauco possui 87 padrões e esses padrões eles estão separados em categorias. E por que é importante a gente entender essa questão das categorias? Porque as categorias elas vão nos dar as opções que a gente vai conseguir especificar. Então, a gente tem tanto as madeiras, que são as madeiras e as madeiras brasileiras, a gente tem as cores, né? A gente tem também as pedras, a gente tem os tecidos, a gente tem os metais. Então, tudo isso vai depender do qual que é a sensação que a gente quer levar para dentro do nosso ambiente, né? Então, esse ano a Arauco lançou a coleção Ritmos com 9 padrões, né? Que é o lançamento de 2025, 3 madeiras, uma madeira brasileira, 5 padrões unicores, né? E esses padrões unicores, eles vão lançar com um novo... Eles foram lançados também com um novo acabamento, né? Que é o acabamento dueto, né? Que depois a gente vai ver em detalhes. A gente também tem 29 padrões de madeiras. A gente tem 9 madeiras brasileiras, né? Que é o frejó, tanto na opção Trend quanto poro, como outros padrões também, que eles são padrões de árvores típicas do Brasil, então é importante a gente entender tudo isso. Tem 29 cores, 5 tecidos, pedras, né? Madeiras, e tudo isso compõe o catálogo da Arauco. Então aqui a gente tem os 9 novos padrões que foram lançados esse ano, né? E eu acho que esses padrões é importante a gente entender, porque eles vão trazer um pouquinho das tendências, né? Do que nos espera aí para os próximos anos, quando a gente está falando de arquitetura, quando a gente está falando de design. Eu acho que cada vez mais a cor, ela está vindo para o nosso ambiente, né? O azul, ele é uma cor predominante, inclusive, que está dos estudos dos próximos anos, e a Arauco traz aí a cor como padrão para uso dentro dos nossos ambientes também. Se a gente olhar dentro da nova coleção, a gente vai ver as cores, as madeiras brasileiras, né, a forma que está especificado, e a gente consegue ver uma coisa que é muito interessante, que é a gente conseguir utilizar a mesma cor em diferentes acabamentos. Então, se a gente parar para olhar aqui o frevo, a gente tem o frevo, né, tanto o frevo quanto o blues, a gente tem na opção mate e na opção dueto. Então, a gente vai criando composições da mesma cor, mas com diferentes acabamentos, e fica muito mais fácil a gente entender também o que é um acabamento, né? Então a gente tem um nome e depois a gente tem um acabamento. Então aqui a gente pode ver que tem essa textura e aqui a gente pode ver que ele é mate, né? Que ele é muito mais liso. Então, gente, falando de madeiras, aqui eu trouxe um pouquinho do portfólio, né? E quando a gente tá olhando de madeiras, a gente tá vendo aí todas as opções, madeiras mais quentes, madeiras mais frias, madeiras mais... com algumas características mais evidentes, sejam nós, sejam catedral, seja, né, algo mais linear também, diferentes opções, e tudo isso vai nos ajudar a fazer uma composição para a gente conseguir levar isso para dentro do nosso projeto, né? Então aqui madeiras brasileiras, ou seja, madeiras que a gente encontra no Brasil, e acabam sendo as madeiras que a gente mais vê nos projetos, então o cumaru, a jequitibá, o ipê,
o louro, né, o frejol nos 2 acabamentos, cupira, o pau-ferro, nova embuia, né? Então são essas madeiras que a gente vê no Brasil e elas são reproduzidas pela Arauco nesses padrões com diferentes texturas também. E aí, gente, quando a gente está falando de madeira, uma das coisas que eu acho muito importante a gente começar a prestar atenção, principalmente para a gente olhar no processo, é como que é a estrutura dessa madeira, né? Então, se a gente olha ali o louro frejó, a gente consegue enxergar esses desenhos dessas catedrais, né? E por que tudo isso é tão importante para o nosso projeto? Porque quando a gente entende a estrutura da madeira, as características da madeira, o desenho da madeira, fica muito mais fácil a gente especificar. Ou seja, se a gente quer criar um painel no nosso ambiente que ele tenha toda essa imagem de madeira, que a gente quer representar mesmo essa madeira, a gente vai trabalhar com esses veios catedral, que eles são mais explícitos. Diferente dessa outra madeira que a gente vê uma coisa muito mais linear, que são os linheiros, ou seja, a gente não está enxergando o veio da madeira, a gente não está enxergando o nó, a gente não está enxergando o detalhe, então ela vai ser muito mais indicada, por exemplo, para um ripado, né? Então é importante a gente entender, até para poder olhar custos, para olhar as opções. Essa dali a gente consegue ver que ela é verde, né? Então ela tem esse acabamento um pouquinho mais texturizado, mas tudo isso vai depender da intenção do nosso projeto, né? Então as características das chapas Arauco, gente, a gente pode encontrar as catedrais, a gente pode encontrar as meias catedrais, a gente pode encontrar o linheiro, a gente pode encontrar o nó, a gente pode encontrar o vinco, né? Então quando a gente está falando de catedral, a gente está falando desse desenho V, que ele realmente é inspirado nas catedrais medievais. Então, se a gente quer trazer um pouquinho, né, dessa história para dentro do nosso projeto, a gente vai trazer essas madeiras que elas são um pouquinho mais marcadas, que elas vão ter as juntas casadas, e esse é o grande objetivo do painel industrializado, né? A gente consegue criar toda essa continuidade. A meia catedral é uma versão um pouquinho mais suave, né? Então, é uma lembrança do corte da madeira no passado. O linheiro, que ela vai ser mais discreta, ela é ideal para ambiente contemporâneo, onde a gente não quer ver os veios de madeira, a gente quer só ver a madeira, mas sem a expressão da madeira, né? Então vai depender. Então, a mesma coisa que eu falei para vocês, eu quero criar lambris, ou eu quero criar ripados. Pô, a gente não vai colocar uma madeira que ela tem um desenho que tu vai cortar, porque o desenho vai sumir. Então vai depender da forma como a gente quer levar e quer enxergar esses painéis dentro do nosso ambiente também. Os nós, né, que é esse material um pouco mais escurecido, que a gente vai enxergando como se fossem os próprios nós da madeira, para trazer todo esse senso de realidade, e os vincos, que é o que antes a gente chamavam de brancal. Então a gente pode olhar, né, todas essas marcas um pouquinho mais brancas, então tudo isso vai depender de projeto, vai depender da marcação, vai depender do objetivo, vai depender da intenção e principalmente do que o nosso cliente ele quer. Quando a gente está falando de cores, gente, a gente tem aqui uma gama, né, super colorida, super extensa para a gente fazer todas essas combinações. Então a gente pode ver algumas cores reproduzindo mais saturadas, menos saturadas, né? Mas também as cores que vão acompanhando o uso e as tendências, né? Então a gente tem as novas cores no catálogo também, que é o frevo e o blue, que foram apresentadas lá no início, nos ritmos. Tem também os tecidos, o lino, o linho, o camel, né? O camelo, o búfalo, que basicamente é para a gente ter toda essa sensação neutra e versátil, mas que a gente enxerga, né, como se fosse um tecido. Depois a gente tem as pedras também e também os metais, tá? Então, gente, basicamente esses são os padrões. A partir desses padrões a gente consegue fazer muitas combinações e, obviamente, para a gente fazer todas essas combinações, a gente também precisa entender como que a gente combina todos esses materiais, que também é tema para a gente falar já já. E aí, gente, a gente viu todas as cores, viu todas, né, as opções de padrões, os nomes. Agora a gente tem que entender um pouquinho dessas texturas. Por que é tão importante a gente entender sobre essas texturas, gente? Porque essas diferentes texturas, elas vão trazer diferentes sensações para o nosso projeto, para o nosso ambiente, né? Então a Arauco, ela conta com 11 texturas. Cada padrão tem uma textura específica, que nem eu falei para vocês, a gente não consegue encontrar todos os padrões em todas essas texturas, e isso vai ser desenvolvido pela área de produto, né? E basicamente vão ser pratos que vão prensar a textura em cima do papel impregnado. Então, para as opções dos padrões que possuem texturas, depois da chapa, depois do papel impregnado melamínico, eles vão receber essa prensa de textura em cima do papel, que vão dar toda essa sensação de realidade para dentro do padrão, né? Então, se a gente tocar, realmente a gente vai ver os relevos, a gente vai ver os frisos, a gente vai ter toda essa sensação de toque, que é o objetivo do padrão. Então, o nome ele vai nos trazer
né, o visual, e a textura vai nos trazer um pouquinho desse toque, principalmente a questão de luz, que ela é muito importante para a arquitetura e principalmente para o nosso projeto, né, luz e sombra. Então, gente, quando a gente está falando do acabamento mate, a gente está falando dessa textura homogênea, né, que ele tem basicamente o aspecto da laca fosca. Qual que é a grande vantagem? É que ele não vai riscar, né? Ele não vai trincar. Então a gente tem todo esse toque, que ele é um toque mesmo de laca, mas a gente tem toda essa qualidade, né? Que é fruto da industrialização, que ele não vai ter risco, que ele não vai ter mancha, que ele principalmente nos cantos, né? Ele não vai se despreparar. E aí, gente, o acabamento mate, não necessariamente a gente vai ter ele só no padrão Unicor, né? Então aqui a gente tem uma pedra, essa aqui é o concreto, e ela também é mate. Tá? Então é importante a gente dar uma olhada na cartela e ver todas as opções. Então não necessariamente o mate ele vai vir acompanhado só do padrão Unicor. A gente pode ter outros padrões, como por exemplo aqui o concreto, né? Então se a gente olha realmente, ele tem essa textura homogênea com esse aspecto de laca fosca. O próximo padrão, gente, é o poro, né? Então, gente, o poro, ele é uma textura que ele também é lisa. Ele tem esse leve acetinado e se a gente olhar, ela vai ter uma micro ranhura que vão reproduzir realmente os toques dos poros de madeira, né? Então a gente consegue ver toda essa reprodução como se fosse realmente uma reprodução na madeira, inclusive no toque, uma micro ranhura, né? E esse acabamento que a gente chama de poro. O chés, gente, ele é muito utilizado, inclusive, em armários, né? Ele tem essa trama, esse aspecto têxtil, ele parece até como se fosse um linho, ele tem uma trama bem discreta no fundo que muitos clientes acabam justamente escolhendo para tirar a monotonia do padrão liso, do padrão chapado. Então ela também tem esse aspecto mais têxtil, né? O trend, gente, que não posso dizer, mas é uma das minhas preferidas, né? Então o trend ele vai ter esse aspecto fosco com esse reflexo homogêneo e ele também tem essa micro ranhura que vai reproduzir os poros da madeira, tá? Então o trend acaba sendo esse acabamento aqui. Depois, gente, a gente tem o couro, né? E o couro, ele tem tanto na parte de tecido quanto na parte do camelo, né? E ele tem esse aspecto realmente do couro. Se a gente pega aqui, principalmente, a gente consegue olhar o camelo. A gente, tanto a textura, ela é tão bem feita, mas a gente passa a mão e a gente não acredita, mas a gente consegue ter essa textura, né? Então, gente, todos os padrões, eles são feitos para representar o máximo de realidade, justamente para a gente conseguir levar essa sensação do material para dentro da casa dos clientes. Depois, gente, o liso, eu acho que o liso ele é autoexplicativo, né? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Então aqui, gente, o liso ele é autoexplicativo, né? Então ele é liso justamente para reproduzir pedra, né? Então o liso ele tá aqui na Athena, ele tem no Reale também, e o objetivo é para ele fazer toda essa reprodução de padrão. Aqui tem mais o liso, ó, então aqui tem o liso, Athena e o Reale. A gente tem o Nature, né? E o objetivo do Nature é essa textura linear, com essas linhas proeminentes que vão trazer todo esse aspecto mais rústico de madeira e também esse toque áspero, né? Então vai depender muito da sensação. O que eu quero levar? Então eu quero levar esse toque mais natural, quero levar esse toque mais rústico de madeira. A gente vai olhar, vai enxergar ele no acabamento Nature, né? O Bold, gente. O Bold, ele também é predominantemente fosco, mas ele tem essa faixa de maior absorção da luz, né? Então, se vocês olharem aqui, se a gente olhar aqui, botar o teste da luz, a gente pode ver, né, que a gente vai ter essa leve absorção de luz visual da lâmina de madeira, que na verdade ela é reflexo também da madeira antes de ser lixada, né? Então, se a gente quiser esse aspecto com maior absorção, que trazem esse aspecto mais tátil da madeira, a gente encontra nesse acabamento Bold. E depois a gente tem o Vert, né? Que Vert, basicamente, ele é um frisado. A gente pode enxergar isso bem claro, tanto na madeira, né? Quanto nos outros acabamentos, a gente consegue enxergar esse friso. A gente tem o TX, né? E o TX, eu acho que ele diz bastante do nome, né? Então, parece uma microtextura acetinada também, usada apenas nos padrões cinza, cristalo e ébano, tá? Então ele realmente é um TX, então ele não é como se ele fosse liso, né? Ele parece realmente esses pigmentinhos de microtextura.
E por último, a gente tem o lançamento, que ele é o dueto. E o dueto ele tem aí no blues e ele tem no frevo, né? E ele traz esse visual com um pouco mais de profundidade e ele é muito interessante para utilizar nesse efeito luz e sombra. E eu acho que o padrão de todos da Arauco que tem maior esse toque tátil, né? Que a gente consegue perceber tanto no visual quanto na parte de toque, esse acabamento com essa profundidade, com essas linhas bem marcadas. Então, gente, o dueto, ele é o grande lançamento, né? E ele tem no frevo e ele tem no blues. E ela é exclusiva para esses padrões. E que nem eu falei para vocês, né? Eu acho que ele veio à tona, principalmente para a gente conseguir fazer essa mescla de uso de diferentes padrões das mesmas cores e acaba criando esse aspecto bem interessante, né? Eu acho que uma coisa que a gente consegue enxergar, principalmente nessa imagem, o efeito da luz e sombra, à medida que a gente vai misturando os padrões em diferentes iluminação, a gente vai tendo também diferentes resultados, né? Então hoje, se a gente quiser misturar padrões com diferentes acabamentos, a gente acaba tendo essas opções no Arauco, né? Então, gente, acho que de tudo, o mais importante para a gente entender agora, falando de padrões, é para a gente entender como que a gente organiza esse casamento entre o padrão e a textura, né? Tanto na parte visual quanto na parte tática, e como que a gente consegue acompanhar tudo isso e levar a sensação indicada para dentro do nosso projeto, né? Então, quando a gente está falando de um amadeirado com textura, a gente está trazendo ali o realismo, a gente está trazendo aconchego. Então, em qual ambiente isso é mais apropriado da gente aplicar? Diferente do unicor com textura lisa, que ele vai trazer um aspecto de limpeza, ele vai ser mais minimalista, né? Então, eu quero que vocês comecem a pensar daqui para frente, quando a gente está falando de nome, quando a gente está falando de padrão e textura, é fazer o casamento entre essas duas características para fazer a melhor escolha para dentro do ambiente. Pô, então eu vou fazer uma aplicação num ambiente de alta manutenção, que é uma cozinha, uma lavanderia, um banheiro. Vamos tentar usar texturas mais lisas, mais fáceis de limpar. Ah, não, eu quero trazer um aconchego para uma sala, para um quarto. A gente pode pensar em texturas mais ricas, texturas mais amadeiradas. E aí, como é que é a luz daquele ambiente? Como é que é o reflexo daquele padrão que a gente quer que seja, né? Então, pensem sempre nesse casamento entre a textura e o padrão. E por que isso importa, gente? Porque a gente vai começar a fazer uma estética com muito mais propósito, né? Com muito mais propósito. Então, cada textura, cada padrão vai comunicar uma sensação. Se a gente quer levar aconchego, se a gente quer levar modernidade, minimalismo, sofisticação, a gente vai escolher o padrão certo e a gente vai, e a gente vai traduzir o conceito para o projeto do nosso cliente através da nossa escolha certeira, né? Então, funcionalidade e durabilidade. Então, se a gente tem ambientes de alta manutenção, a gente vai indicar superfícies que são mais lisas, são mais fáceis de limpar. A coerência do projeto, né? Então, quando a gente casa o padrão da textura com o padrão quando a gente faz esse casamento do padrão cor e textura, a gente vai garantindo toda essa continuidade, vai evitar, né, esses projetos quebrados que não transmitem a harmonia que a gente quer levar para dentro da casa do nosso cliente. Eficiência na especificação, então quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente tem esse poder, a gente consegue fazer de uma forma muito mais certeira, com muito mais segurança, né? Então, às vezes nosso cliente, ele tá em dúvida, a gente vai conseguir dizer para ele, não, essa é a melhor escolha em função disso, disso. Então a gente tem muito mais argumentos para a gente conseguir considerar, e isso faz com que a gente seja muito mais valorizado. Então, quem domina todos esses conceitos, gente, domina o conhecimento técnico e tem muito mais autoridade, né? E o cliente, ele vai percebendo isso, ele vai tendo muito mais segurança e ele vai dando muito mais valor para o nosso trabalho. Então, gente, eu quero que vocês entendam que o padrão não é só sobre o bonito, não é sobre a parte estética, mas é entender como que cada um desses padrões, as texturas, as características vão transformar o espaço, e é isso que vai diferenciar um projeto comum de um projeto profissional, né? Então, gente, agora a gente falou sobre os padrões Arauco. É importante que vocês, né, um dia tenham a oportunidade de tocar em todos esses materiais para vocês sentirem, né, toda essa parte tátil, toda essa parte de reflexo, olhar, enxergar, conhecer bem os padrões, para vocês conseguirem especificar com muito mais segurança e ter trabalhos aí com um resultado muito melhor.